Olá, tudo bom? Eu sou Ana Freires e toda semana estou aqui trazendo novos convidados e muitas informações, é isso mesmo. E, gente, já aproveita, se inscreve aí no nosso canal e segue também o nosso Instagram de Tudo Pouco, tá certo? E hoje nós vamos conversar com a Cristina Elaine, ela que é empreendedora e proprietária da NutriBlend. Ela vai contar, gente, uma história tão bacana, tão inspiradora que você não tem ideia. Tá bom? Seja bem-vinda. Mais uma vez, né? Já somos da casa, né? Menina, eu acho que vai bem a quinta vez, né? Que tu... Na sua nova fase. Na nossa... sua nova fase, isso, né? amiga. Porque a gente já vem com parceria já de muito tempo também, tempo, né? Muito tempo. Isso, eu tô amando, assim, a sua presença hoje aqui, junto viu? com você. E assim, é sempre um prazer, é sempre uma honra ter você aqui conosco, né? E porque você tem muito a falar, você tem uma história bacana. Gente, a Cris, ela tem, eu digo Cris que é, né, é próxima, ela tem uma história tão bacana de empreendedorismo, de sucesso. Ó, ela vai falar tudo. Só fica aí com a gente até o finalzinho, viu? Vocês vão conhecer a Cris, vai saber quem é essa empreendedora. Antes da gente iniciar, eu quero que você se apresente para o nosso público. Quem é a Cris? Certo, a Cris, me chamo Cristina Elaine, sou de Fortaleza, Ceará. Eu já venho com a jornada de empreendedorismo desde o ano de 2004, quando eu fui selecionado pelo projeto Jovem Empreendedor. E aí eu iniciei, porque nós vamos guardar os segredos, né? A cada pergunta que você disser. Mas eu tive início com uma fábrica de polpa de frutas chamada Polpas Brasil. Sim. E no segundo momento de evolução das nossas linhas de produtos, nós nos transformamos de Polpas Brasil para NutriBlend de alimentos saudáveis, onde a gente trabalhou com a linha de gelados, que são sorvetes saudáveis, aqueles sorvetes que você pode tomar sem culpa, e sucos feitos à base de frutas e hortaliças, e toda a linha feita diretamente da fruta, sem o uso de aditivos, 100% natural. Olha, a mulher é poderosa, viu? Eita, Cris, mas essa empresa já tem quantos anos, assim, mais ou menos? 17 anos de mercado. É mesmo? 17 anos de história, 17 anos de muita alegria também. Como foi que nasceu realmente essa empresa? Certo, a NutriBlend, vamos falar assim, a minha empresa, né, eu comecei, como eu falei, a minha jornada de empreendedorismo no ano de 2004. Quando eu fui selecionado no projeto Jovem Empreendedor a nível nacional, feito pelo Sebrae, que é um projeto que teve para jovens que eles nunca poderiam ter carteira assinada. Então, se eu tivesse tido algum tipo de serviço CLT, eu não teria como iniciar esse meu projeto. E aí a gente passou por um mero processo, né? Durou uns 2 anos isso daí, junto com o planejamento, plano de negócio, muitas das etapas, né? Onde a gente passou pelo financeiro, estudar o mercado em si. E aí, então, eu fui uma das 4 escolhidas aqui do estado do Ceará, onde eu tive a oportunidade de pegar um financiamento com juros baixíssimos. E, com isso, eu consegui montar minha fábrica de polpas de fruta. Olha aí, gente. Exatamente. Aí, no ano de 2016 e 2017, eu já comecei a perceber a quebra de mercado. Com estudos, eu sempre fui muito acompanhada com consultoria, com mentores. Você percebeu a quebra em relação aos sucos? Não, em relação ao setor de polpa de fruta. Polpa. Exatamente. Porque, assim, quando a gente estuda o mercado, observa com calma, nós temos a possibilidade de prever o que vai acontecer um pouco mais à frente. Então, eu sempre me antecipei com o mercado. E quando a gente percebeu essa quebra, no ano de 2016... eu estava com 2 consultores, inclusive Marcelo Coutinho, que é uma pessoa que eu tenho no meu coração de muito tempo. Um abraço muito grande. Davi Ferreira também, que é um grande consultor, né? Que é uma pessoa que trabalha com inovação. E ele está até hoje comigo em parceria. Sim. A gente realizando novos projetos. Tem muita coisa para acontecer. E essas 2 pessoas, eles me deram aquela luz. E eu me recordo que teve uma frase que eles me falaram, que eles disseram: Cris, você vai ter que mudar de produto. E eu não tinha uma visão de mudança, porque eu vivia no mundo do mercado tradicional. Eu era muito dentro da minha empresa, muito chão de fábrica, muito fechada ali. Eu nunca nem saí para a parte comercial. Quem resolvia a parte comercial eram outras pessoas.
E aí eles disseram para mim, te vira. Olha! Foi a melhor frase que já disseram na minha vida, simples e direto, né? E então, nessa época, eu conheci um amigo, quer dizer, na verdade, eu tinha um amigo onde eu reencontrei, que ele já tinha uma pegada já voltada para a alimentação saudável, um cara também que ele tem uma mente muito, muito aberta para a inovação. Sim. E ele disse, Cris, o caminho é esse, a nova tendência de mercado é a alimentação saudável. Como a minha vontade era trabalhar com sucos engarrafados, Sim. mais para o modelo de exportação, que eu passei até um tempo também estudando essa parte e vendo a possibilidade de vender esses produtos para o mercado, eu percebi que tinha que fazer muito uso de aditivos e não ia muito para o que eu queria. Então, com isso, esse meu amigo, ele viajou para a Alemanha e a gente ficava trocando figurinha. Com essa história de trocar figurinha, ele me mandava os modelos dos sucos que tinham fora do mercado, né? Que isso na Alemanha em si e alguns outros países. E eu disse, nós vamos fazer um produto parecido, mas usando as frutas regionais da nossa região. E como tem algumas frutas que elas não tem, a gente não tem a capacidade de ter o ano inteiro, mas precisa estocar. E como eu dependia de outros fornecedores, então o que foi que eu fiz? Eu só vou trabalhar com frutas que eu tenho a capacidade de eu produzir pessoalmente. Eu processar, saber que fruta é que veio, qual foi a qualidade. Então, eu sempre fui muito rigorosa nessa questão de produção, né? Principalmente essa questão de BPF, que são boas práticas de fabricação, e a gente tem que tomar cuidado também pelo estilo de fruta que a gente pega. Então, a partir daí entrou uma amiga engenheira de alimentos também, que ela é cientista, onde a gente fez uma mistura de... fazendo mistura de frutas com hortaliças, fazendo cálculos onde pudesse que os sucos, que a gente, na verdade, inicialmente transformou em polpa de fruta, né? Entendi. Funcional. Sim. E aí tinha um valor nutricional diário para cada momento de sua alimentação, onde você, se você tiver um nutricionista, você pode desenhar ele em cima da sua dieta diária. E aí nasceu o NutriBlend Polpas Funcionais. E eu não me satisfazendo só disso, entendendo a necessidade do mercado, no ano de 2020, por um acidente de percurso, eu descobri, um bom acidente de percurso, eu descobri que essas polpas de fruta, elas poderiam se tornar gelatos, que são sorvetes. Sorvetes naturais, sorvetes com fruta fresca, né? Sim. E aí, com isso, a gente desenvolveu um leque de 5 sabores de gelato, sem adição de açúcares e a gordura hidrogenada. E também, ao outro lado da receita, nós transformamos em sucos engarrafados, que eles não teriam possibilidade de ser feito gelato, a gente transformou o tal do suco engarrafado que eu queria, né? Sim. Sem uso de aditivos, sem corantes e sem aromatizantes. Então, a gente trabalha com a linha toda zero glúten, né? Aí, e a gente não trabalha com nenhum tipo de gordura também. E então, eu abracei esse projeto, essa nova fase, né? E que tudo deu início, eu estava até conversando com você aqui em off, né? Com um problema de saúde do meu pai, onde ele adquiriu diabetes. Ele é uma pessoa extremamente ativa, mas era um ex-atleta, bem danadinho em termos de alimentação. E com isso na verdade, foi um impulso para poder eu permanecer, porque eu não quis fazer uma mudança na alimentação e na vida dele, mas sim da minha família inteira. Já que ia mudar o dele, tinha que mudar a família toda, né? Com certeza. E aí, com isso, tem muita gente que tem necessidade de alimentar e não tem muita opção no mercado. Você perceba que nas sorveterias não tem muita opção para quem tem problema de diabetes. Nem tem, amiga. Tem alguns que nem tem. Não tem. Porque assim, você precisa procurar aquelas específicas. Né? E muitas das vezes é um sorvetezinho de fruta sem graça. Sem graça. Que não é tão bem trabalhado. Fica só aquele, se for de maracujá, aquele sabor de maracujá bem azedo e chato, sabe? Então, eu disse, não, bora colocar um negócio aqui legal, interessante e bem diferente. E aí, com isso, no ano de... Eu comecei esse projeto, como eu só tinha a fábrica da polpa e eu não tinha o maquinário para os sorvetes, a produção. Sim. Então, eu terceirizei. Um amigo do meu coração, ele abriu as portas da empresa dele e é onde eu vivi o primeiro momento para terceirizar.
Mas eu vi a necessidade de padronizar o meu produto e de ter uma máquina para a nossa empresa. E aí, no ano de 2023... É porque tu é visionária, né? Tu tá sempre pensando bem na frente. Ela não é dessa de pensar, de ficar... vou ficar só por aqui. Não, ela quer estar sempre... Eu acredito que no próximo ano você já deve estar com outra. Eu tenho certeza. Eu acho que ela tem coisa boa aí para falar pra gente. Mas ainda bem que é tudo na mesma linha, né? Ainda bem. Justamente. E aí, eu sou muito ciumenta em questões de produção. Eu sou muito padrão. Eu sigo uma padronização. E isso é uma necessidade muito boa e eu deixo meus clientes assim, nós somos uma empresa muito transparente. E aí, para poder colocar maquinário novo, vem documentação nova. Então, eu passei numa fase entre 2022, entre a pandemia e o ano de 2024, com paradas, né, necessárias. Então, a gente passou quase 6 meses para poder conseguir liberação. Mas vocês passaram esses 2 anos, foram 2 anos da pandemia, né? Quase 3, né? Parado. Porque eu tive que... Isso é um desafio grande. Eu ia fazer o lançamento no ano de 2020 e chegou a pandemia. Na mesma época. Você ia fazer o lançamento do Gelatos. Já ia começar a entrar no mercado. E aí, com isso... Foi um momento onde eu parei, revisei, me tornei startup também. Ai, que bom. Me tornei startup. Eu fui selecionada pelo Sebrae a nível nacional. Olha aí. Saí daqui de Fortaleza, fui para o Rio Grande do Norte para poder falar com investidores que abriram a minha mente para muita coisa. E foi um momento onde até meus fornecedores diziam, Cris, não retorno para o mercado agora, porque a gente vivia um momento assim tão difícil que os meus amigos fabricantes produtores de alimentos, eles tinham o produto para processar, mas não tinha embalagem. Olha então, aí. A gente estava vivendo um momento muito difícil, que parece que, sabe o universo, quando ele começa a desenhar tudo, eu não tive Tava um momento incerto, na verdade, né? Ninguém tinha certeza de nada. Exatamente. Principalmente para quem é comerciante, para quem é empreendedor, empresário, eu acho que foi bem difícil. E eu estava passando... Na verdade, para quase todo mundo. E aí, eu estava numa fase de mudança. Por coincidência, eu estava numa fase de mudança. E eu disse, não, espera aí, que eu vou dar uma parada aqui. E no que eu parei, no último isolamento, eu também me decidi em não querer mais produzir polpa de fruta para vender. Então, foi uma decisão também que foi lenta, difícil, não é uma decisão fácil. E eu me recordo que eu tinha uma máquina embaladora. Mas você tinha medo de enfrentar novos... Não tenho medo de enfrentar. Novos desafios? Não, é porque a gente tem que recalcular a rota. Entendi. A gente, quando a gente toma uma decisão do que eu não quero mais e eu quero de fato ir passar para o outro nível, a gente tem que deixar muita coisa para trás para poder seguir, né? Para poder ir em frente, não olhar mais para trás. Entendi. E aí foi uma decisão lenta. Aí eu disse, não, já que eu não quero mais esse mercado, eu peguei uma máquina, vendi esta máquina para sustentar aluguel e despesas durante 1 ano da minha empresa. E foi isso que aconteceu. E eu não me arrependo. Eita, parabéns. E aí, no ano de 2023, a gente teve a decisão de comprar uma máquina de sorvete. E quando a gente inclui outro produto dentro de uma empresa, né, de uma fábrica, a gente muda a legislação inteira. E o Brasil ele é bem burocrático. Eu passei quase 6 meses. E eu sempre falo que... Eu lembro da tua luta. E eu retornei agora no ano de 2024. E no ano de 2024 a gente veio com tudo, né? Você vai saber da novidade. A gente agora tem uma linha de produção de sorvetes e sucos feitos à base da fruta e a hortaliça. Permanecemos fazendo a polpa, retirando a parte carnosa, mas a produção só é para nós. Para o nosso consumo, né? De produção. Nada mais para poder vender para fora. E com isso eu realizei um sonho da minha mãe, que ela me pedia sempre na época da pandemia, ela queria trabalhar com comida congelada. Ela disse, mãe, não vai dar certo. Olha. Eu não tenho como atender, porque eu tenho esse produto para lançar e nem tenho como fazer. Como é o nome da sua mãe? Socorro. Olha aí, dona Socorro, a senhora também, hein? Olha aí, da onde saiu, né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu, de cara, eu digo que eu quero um produto que tem identidade dela. E não precisa ter muita enrolação. Aí eu coloquei o nome, Sorvetes da Help. O nome dela é Socorro. Calor, help, me socorro. Isso, gente. E aí, eu tô com a linha de produção que a gente terminou de fazer um balanceamento.
onde nós trabalhamos com a linha de sorvetes tradicionais, Sim. feitos com açúcar, mas com redução Que de é o gordura, dela. que é o dela. Aham. Porém, não é um produto que você pega e vê só a gordura, é um produto que é um sorvete que alimenta de verdade. Então, a gente tem essa linha de produção onde tem 5 sabores tradicionais e a cada semana a gente vai incrementando com 3 sabores gourmet. Então, a pretensão de trabalhar esse mercado dela não é supermercado. É a gente trabalhar a nossa região, em alguns lugares que depois que a gente retornar eu falo, e retornar para hotéis, restaurantes Sim. e todo esse mercado que a gente vai trabalhar com potes. Já trabalhamos com potes de sorvetes de 1 litro e sorvete de caixa de 5 litros. Olha. Mas a minha pegada, a minha identidade é o quê? É NutriBlend, né? Que são gelados feitos à base de fruta e hortaliça. Então, assim, eu redesenhei a empresa, recalculei para que a gente possa atender a todo o público. Então, é um produto feito com muita responsabilidade, Então com tem, muito carinho. gente, lembrando que a fruta também, ela tem a frutose, né? Não pode exagerar, mas né? é o açúcar natural da fruta. E aí é onde entra a jogada das misturas do gelato. Porque o gelato que eu produzo, ele é uma mistura de fruta e hortaliça. Então, ele tem ação anti-inflamatória e ele também tem ação termogênica. Então, ele tem um equilíbrio, ele é um cálculo que tem dentro do produto que você pode tomar sem medo. É tanto que uma caloria até do refrescante, do gelato, ele tem 36 calorias. O Diversão, que é uma mistura de banana, maçã, morango e hortelã, ele vai 48 calorias para cada bola de 60 gramas. Então, assim, de fato, você toma sem culpa. Gente, Sem eu culpa. posso dizer, porque eu conheço muito bem os gelatos dela. Nossa senhora, é muito gostoso. Nossa, não tem para outra não, viu, gente? Eu não lembro qual foi que eu comi da última vez, que eu amei, eu amo, assim, aquele. Eu acho que foi o Relax. Relax. Que é uma mistura de maracujá, manga e Maracujá, espinafre, é zero pronto. leite. Gente, esse é tudo. Isso é top. Zero leite, porque eu sou intolerante à lactose, então até isso, né? Exatamente. Tem Então, tudo, assim, gente. tem Você público pra escolhe, tudo. Final de semana agora teve competição que eu tava falando pra você, não disse qual era o sabor. Eu disse assim, quer saber? Eu vou lançar um sabor aqui pra galera, porque como a gente ia perder muita caloria, Sim. então a gente pode tomar um sorvete comum, tradicional, não tem problema. E aí eu fiz um lançamento onde eu vendi tudo. Que foi um Nossa. sorvete de iogurte mix. Eita. Que ele é feito com a base ele é feito um sorvete de iogurte, umas mesclas de morango, e aí que combina Ai, muito que com o treino, delícia. farofinha de amendoim com os Ai, pedaços de castanha. Eita, já tô Gente, aqui vendi babando, tudo, gente. vendi Que tudo, vontade. já entrou na minha lista de produção. Olha aí, ela não perde tempo não, viu, Não. gente? Feito essa distribuição no mercado dos seus produtos. Exatamente, a gente entra agora no tabu da logística. Yeah. É o tabu da logística. Não me escondo. Eu acredito que tudo que você vai trabalhar sempre é um desafio, né? Você estudar para algo, para concurso. E eu sempre falo que o empreendedorismo, o ato de empreender, não é, muitas das vezes, você montar seu negócio. Às vezes você trabalha, tira serviço para algumas empresas, ou trabalha em uma empresa, e as suas ideias, elas colaboram para aquele ambiente. Porque nem todo mundo nasceu para poder ter negócio. É verdade. É uma das coisas que eu sempre falo. É verdade. Mas quem tem um sonho de empreender, hoje eu posso falar qual é o caminho que se faz, Fale. né? Eu acredito que a primeira Fala aí coisa... pro pessoal. É, a Outra, primeira coisa que a gente precisa saber se é isso que você quer, se esse produto que você deseja no seu coração para vender ou serviços, né? Se você sentir uma paixão, que eu sempre falo, até eu estava conversando, que tem um projeto que a gente está desenhando, aí ele, não, queimar é igual a paixão. Eu vou pegar isso aí. É, quando você sente aquilo queimar dentro do seu coração... É igual paixão, amiga. Entrando no clima, vou até mostrar o rosto dela aqui, ó, que eu tô Oi. fazendo a live. Então, assim, quando você sente o seu coração esquentar, se a gente não tiver uma especialização, entender do financeiro, Isso. estudar o mercado, ver se seu produto ele é acessível. Primeira coisa, tem um lugar que ele é muito acessível para poder você fazer cursos gratuitos, tem consultorias Olha aí. gratuitas, que são muito bacana para poder você iniciar, porque lá é onde mora o pequeno, é lá onde estão os serviços, até
Lá tem vários projetos também para quem trabalha com produtos artesanais também. Sim, certo? Interessante. Tem muita coisa bacana. Então, assim, no Instagram, na hora que você entra no link do Sebrae, lá já vai, quando você aperta o link... Tudo, tem que estudar muito. Estudem. Exatamente. Existem linhas de créditos também através da prefeitura para mulheres também. Minha gente, é verdade. Aqui em você... Fortaleza existe mesmo. Agora, eu não sei em outros projetos. Se eu não me engano, gente, eu vou até falar, porque eu não tenho nenhum problema de falar aqui no meu programa, Mulheres Guerreiras. Exatamente. Isso é um programa excelente da prefeitura, onde a mulher, ela tem, além de ela ter umas aulas, né, palestra, tem muitas palestras, no final ela tem esse crédito que a prefeitura disponibiliza para iniciar seu pequeno negócio, né? E assim, muitas das vezes eu encontrei um colega meu esses dias, que ele sempre me falou, isso assim, uma X loja, legal, isso vai ser show de bola. E eu reencontrei, e eu disse, cadê você conseguiu colocar? Porque é uma pessoa que tem um talento imenso. Muitas das vezes a gente quer colocar algo perfeito, muito grande. E além de não caber no orçamento, ele não cabe na situação atual até do início. Então, o bom de você iniciar um negócio é você iniciar por etapas. Começar pequenininho. Pezinho no chão. É verdade. Sorvete. É você também entender de produção. Né? E aí, com isso, eu disse, não, o caminho está errado. Comprei uma máquina simples. Eu digo, por que você não faz isso? Eu acho que... E assim, um pouco que você faz já é o necessário. É você saiu para vender ou saiu para fazer um serviço, deu certo, tenta, vai de novo, vê o que é melhor. Não queira deixar aquilo tudo muito perfeito. Queira fazer tudo dar certo e deixar aquilo bem feito. Né? Porque aí, aos poucos, o dinheiro vai entrando, aí você vai poder investir do jeito que você quiser até você chegar no seu objetivo maior. Sim. Então, não tem segredo. Sebrae começa logo a fazer o CNPJ, que é o MEI, que ele é extremamente acessível para pequenos negócios, até porque muitas das vezes alguém quer comprar seu produto e você tem que ter o CNPJ, ou seus serviços. Né? Então, olha aí, gente. Esse é o caminho. Gente, lembrando que a Cris, eu esqueci de falar, você também é palestrante, né? Ela também dá palestra, gente, sobre essa questão mesmo de empreendedorismo, tá? E assim, tá muito em alta essa questão do empreendedorismo entre as mulheres, né? Sim, exatamente. Inclusive, a Onélia Leite, que é a esposa do ministro Camilo, ela dá a palestra direta, assim, sobre essa questão do empreendedorismo, das mulheres. Eu acho que assim, até dando mais força mesmo para as mulheres ir atrás, né? Eu acho bacana. Eu vou trazer ela aqui, já estou conversando aí com o pessoal da assessoria dela, se Deus quiser, logo, logo ela vai estar aqui falando sobre... Por isso que eu tinha essa ideia bacana, eu disse, vou levar a Cris, ela fala sobre o empreendedorismo e aí vou trazer a Onélia, que aí ela vai embasar mais, né? Porque aí um complementa o outro. Isso. E a mulher em si, ela precisa dessa força, né? Ela tem várias barreiras, muitas delas elas são mães solteiras, né? Inspiração. Ela vê você contando a sua história, aí vem a Onélia, conta a sua história, vem outra. Nossa, isso aí dá aquela... Né? Se ela tá lá com vontade de ser empreendedora, quando ela vê mulheres fortes, assim, de sucesso como vocês, lá eu quero ser também. Ela falou... Primeiro, vamos estudar. Passe pelo Sebrae, né? Exatamente. Tem muitas linhas, muitas oportunidades de cursos aí, linhas de crédito. E pezinho no chão. Pé no chão, não desistir. Eu Foco, sei que no né? meio do caminho tem muita coisa para fazer você desistir. Às vezes tem muita gente que diz assim, nossa, eu vejo você não desiste nunca. Eu digo, gente... Não, ela não desiste não, gente. Ó, é assim, olha, eu tenho uma coisa bem prática que eu falo. Se você trabalha num lugar durante 10 anos, aí não tá legal, tá até aí tudo bem. Eu vou mudar de ramo. Tá, pode até ser. Eu mudei de produto, mas eu permaneci na linha do quê? De frutas, né? Mas o que é que acontece? A cada vez que você muda a rota demais, que é diferente de recalcular onde você está, se é viável, obviamente, a cada vez que você muda de setor, você vai retornar lá para trás de novo. Aí você imagina 3 vezes você retornando. Você sempre retorna lá para trás. É diferente de onde eu estou. Eu acredito nisso, porque existe um objetivo em cima disso. Sim. Aí eu só vou reenquadrando e recalculando, né?
cabendo na necessidade do cliente atual, porque o comportamento do cliente mudou absurdamente. Sim. Maneira de como se compra, de como se comporta, isso tudo influencia no produto ou no serviço que você faz. Então, eu sempre permaneci no mesmo lugar, mas acreditando no que eu estou fazendo, e eu sei que quando for a hora, que é a hora que chega, né? É a hora que vai chegar, ele vai chegar porque eu persisti nisso daqui. Então, a gente precisa manter o foco, ficar com aquele objetivo e insistir, porque se Deus ele falou isso para você, ele vai cumprir. Verdade. Então, eu sempre falo, acredite em algo, tenha fé em algo. Porque é o que eu falo, queimou no coração, você sentiu o fogo. Paixão, eita, aquela paixão, esse é o caminho. Esse é o caminho, minha gente, pois é. E sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. E não desistir nunca. Eu não posso nem... Assim, a Cris é uma pessoa certa mesmo para falar, porque essa empresa já tem quantos anos que você 17 falou? anos de mercado 17 anos, gente. E ela vem lutando, veio aí a pandemia, ela quase, né, tipo, mas não desistiu. Não, minha filha, vendeu o maquinário, não tem que derrubar, só Deus, né, amiga? E Deus não quer derrubar, pode não, com certeza. Nenhum. Você pode faltar um pouco mais da parte financeira, que aconteceu isso com muita gente gente quebrou, muita gente permanece saindo do mercado por conta da consequência dessas paradas da pandemia, né, dos isolamentos. Ainda permanece, ainda tem um caminho muito longo e tem muitas barreiras, o mundo ele tá diferente, comportamento, tá diferente, e a gente tem que se enquadrar em cima disso. Isso. Então, quem permaneceu de pé vai permanecer até o final. Ai, que bom. Olha vai aí, sim. gente. Isso é muito bom. Eu queria que você me falasse o seguinte. Onde você pretende chegar? Eita. Mas em que... Aí ela me colocou Sucesso uma interrogação. Na sua área de empreendedorismo. Você quer chegar no topo ou já chegou? Aí ela chegou numa complexidade legal, porque assim, a gente sempre fala que o sucesso, ele é bem diferente de certos objetivos que as pessoas têm, né? E onde eu quero chegar, na verdade, eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Eu nunca imaginei, porque até esse tipo de produto que eu tinha aversão. A produção de sorvete, por ser uma operação muito cara, uma operação muito difícil. Você tinha medo? Não tenho medo. Nunca teve medo de enfrentar? É o que eu te falei. Sim. A vida ela é uma surpresa. Eu tenho um objetivo. Só que a vida ela é tão interessante que ela vai te moldando. Né? Eu sempre falo que eu sou muito flexível ao mercado. Eu sou muito flexível aos acontecimentos. Uma coisa que eu tenho certeza é que eu nasci empreendedora de verdade. Eu nasci para isso. Eu me recordo que eu tinha 16 anos, eu estava dentro de um ônibus, eu virei para uma colega que eu estava e disse, eu não sei porquê, mas eu acho que eu vou ter um negócio. Olha aí, prevendo, gente, prevendo. Eu falei assim, eu vou ter um negócio, eu vou montar um negócio. Isso aos 16 anos, E viu? eu dizia assim, só não sei o que é. Olha. E de fato foi, aconteceu. Agora, onde eu quero chegar, eu acredito que hoje eu já conquistei muita coisa. Muita coisa. Eu já conquistei até alguns, vamos falar de premiação, de reconhecimento que eu nunca nem imaginei que eu iria ter. Sim. Para mim é uma surpresa a cada dia. E a pergunta, onde eu quero chegar? Para mim, o meu maior sucesso é saber que eu posso passar para você e para outras pessoas um produto que você tem necessidade, né? De levar felicidade para as pessoas. Eu acredito que quando chegou o gelato e o sorvete de uma maneira fácil e simples de se falar, eu acredito que ali a felicidade estacionou no meu coração. Porque onde eu queria chegar, onde hoje eu posso falar, era de fato fazer os sucos engarrafados. E hoje eu vejo que minha felicidade ele também está nessa produção, de ofertar produtos do estilo, né? E para mim é uma satisfação, eu não consigo entender, eu só me deixo ser levada pelo momento de fazer bons produtos e eu quero fazer com que as pessoas elas me vejam como aquela empresária ou aquela empreendedora
que ela pode passar para as pessoas e que elas não podem desistir, que elas não tenham a pretensão, seja empreendedor, que como o seu programa ele pode passar para as várias pessoas, as pessoas elas têm outro sonho, né? Então, eu sempre falo que ela não desista, que ela me veja como um reflexo de uma pessoa que não desistiu. Isso. Inspiração, gente. Ela é inspiradora, é isso mesmo. Porque quando eu montei a empresa, eu não tinha nenhum centavo no bolso. Sério? Nunca tinha trabalhado, né? Meus pais não eram ricos, nunca foram, na verdade, ricos. Muitas das vezes quem me vê pensa que foi meu pai que me deu dinheiro, minha mãe não foi. Só e até essa semana sua luta mesmo. Hoje eu saí de dentro da minha fábrica, eu fechei, eu digo, meu Deus, eu consegui montar isso. Olha aí. Então, você assim, olha assim, né? Nossa. E foi o estalo que deu quando... Sim. Quando eu disse, poxa, eu não tenho uma máquina de sorvete, eu não tenho isso, não estou produzindo agora, o que é que eu vou fazer? Eu virei para um lado para o outro, no quadrado, assim, da fábrica. Eu digo, Senhor, eu tenho tudo. Eu digo, eu estou esperando o quê? Eu digo, eu não preciso de nada, não preciso terceirizar, não preciso fazer nada. E mesmo que você não tenha aquilo montado hoje, monta na tua cabeça. Veja, eu quero chegar a ter uma máquina X, ou eu quero ter um salão X, ou eu quero uma produção de produto artesanato, eu quero estar naquela feira um dia, eu quero alcançar X, entendeu? Sim. O que eu quero é alcançar a sua casa, o seu coração, fazer com que o meu alimento, ele seja um produto transparente, que ele possa te trazer mais saúde, e um tradicional, mesmo ele sendo tradicional, ele seja um produto bem feito e que você sinta prazer naquilo que você está tomando. Sim. Então, eu quero fazer com que a NutriBlend, ela seja reconhecida como um produto que ele veio para poder fazer a diferença. Já está sendo, né? Mas, assim... É bem complexo, né? É complexo. Essa pergunta, porque mas além, assim, né? então, assim, eu gosto de fazer... Ela soube me instigar, na verdade. Eu gosto de fazer essa pergunta no finalzinho do programa, porque, assim, como eu trago pessoas de sucesso, pessoas que têm história como você, assim, geralmente, quando chega num certo tempo, você contou toda a sua história, e eu conheço mais ou menos a sua história, a gente sabe que aonde a pessoa quer chegar. E a gente vê o que você falou, eu percebi a sua humildade. Então, eu acredito que, juntando com o seu profissionalismo, a sua busca sempre por estudos, né? Eu acredito que você continua ainda estudando, sempre fazendo pesquisas. E aí é por isso que você está onde você está. É porque entendeu? se eu te disser que, assim, muitas das vezes as pessoas elas veem negócio como apenas ganho de dinheiro. Isso. E o dinheiro, na verdade, é consequência do seu trabalho. Então, se eu colocasse você e disser onde você quer chegar, eu quero chegar ao tamanho da empresa X, eu vou estar me limitando. Então, eu não tenho esse controle, porque o que eu posso te dizer, se eu quero um status X, eu vou passar daquilo dali. Então, eu prefiro que o tempo ele vá falando, ele vá mostrando, né? Sem contar que você pode ser muito maior do que aquela empresa X. Então, não posso né? falar então, que é o sonho, é você sonhar, saber o que você quer, é aquele esquentar de coração e você se doar, porque o empreendedor é aquela pessoa que ela vai remodelando a cada época. Sim. Então, eu não posso, é como se fala, né? A gente não pode colocar limites nos sonhos de Deus. Então, eu não posso colocar um limite. Se eu disser que eu quero um X, eu vou estar colocando limite. E próximo ano eu sei que eu tenho novas histórias para lhe contar. Olha, já sei que no próximo ano já tem a Cris novamente aqui contando histórias bacanas e também muitas novidades, né? Que vem por aí, eu acredito com certeza. Que sim. E Cris, para a gente finalizar o nosso episódio de hoje, eu queria que você falasse assim, o que é que você pretende daqui para frente como uma empreendedora. Você já falou muitas coisas, assim, como empreendedora, como uma pessoa que... Você pretende ajudar, assim, alguma... Tipo, vamos fazer assim vamos fazer uma palestra gratuitamente para ajudar as pessoas, as mulheres mais carentes, entendeu? Você tem algum tipo de programa, alguma coisa assim? Fala pra gente. Aí entra como se fosse aquela pergunta onde você quer chegar. Eu quero, na verdade, ser uma pessoa que seja instrumento e reflexo para outras, para que elas possam se espelhar. Sim. E ver que elas também têm a capacidade de fazer a mudança, tem a capacidade de mudar a vida profissional, a vida pessoal. Porque quando você muda a vida profissional, você muda também imediatamente a vida pessoal. Você tem algum projeto?
do que você fala desse tenho. Sim, tenho. de encontros com mulheres. Inclusive, antes da pandemia, a gente já trabalhava muito com essa questão de incentivo. E também existe o projeto do Seu Francisco. Eu lembro, é aquele que é Mulheres Empreendedoras de Itaitinga, que ele já está na terceira edição. Onde na primeira edição nós reunimos 40 empreendedoras lá no Itaparque, que é Itaitinga. Quero até mandar um abraço aqui. Inclusive, esse projeto é seu e dele, né? Exatamente. Ele teve o sonho, a vontade. Aí ele encontrou alguém que a gente estava na época do projeto do Sebrae, a gente se conheceu, o seu Francisco maravilhoso. E aí ele disse que virou para mim como se fosse hoje. A gente estava lá no Itaparque, tem um palco onde faz a apresentação. Ele disse assim: Cris, eu tenho isso aqui. O que é que você acha? Você acha que vai dar certo? Aí eu virei para ele e disse assim: o não a gente já tem. E as outras oportunidades, elas irão aparecer. E o projeto deu super certo. Teve uma movimentação. Você está até no primeiro edição, né? Foi muito bom, gente. Teve, nossa, adorei. Elas conseguiram chegar no objetivo de vendas, que foram 2 dias intensos. Aí veio o segundo projeto, veio a segunda edição, né? A segunda edição também eu participei. A terceira desse ano eu não participei, mas eu já anunciei que próximo ano eu já estou retornando. E nós já estamos entrando acredito que é a 4ª edição do Mulheres Empreendedoras. Onde de Itaitinga. E nesse projeto, nós fizemos pequenas capacitações, né, como marketing, vendas. Algumas mulheres não tinham CNPJ, elas ali já estavam com CNPJ. E a partir daquele dia, daqueles 2, 3 dias de evento, em seguida elas já tinham apoio do Sebrae. Então, a gente teve apoio de várias empresas, Sebrae, de alguns órgãos, Prefeitura de Itaitinga. Também na época teve... Aí tem palestra, né? O que eu lembro tem palestras, né? Tem, sim. Então, não adianta só eu ser a pessoa que tem o meu negócio. Eu preciso repassar meu conhecimento. Porque eu tenho a felicidade de ter grandes amigos onde eles me dão a oportunidade de ser quem eu sou hoje. Então, por trás dessa mulher aqui que está falando com a minha querida amiga, Ana, na rádio, tem uma equipe de pessoas atrás que me moldaram. Também que você faça concurso em algum lugar, trabalhe em algum lugar que você deseje, todo lugar vai ter uma barreira. Mas quando você consegue trabalhar num lugar que você gosta de verdade, que é o seu negócio, que é para quem quer empreendedorismo, tem que ter propósito de vida também. E engraçado que Vitória, né, incentivar, todas as fases, incentivar as pessoas que estão em casa, principalmente as mulheres. Eu falo assim porque o empreendedorismo, depois da pandemia, eu não sei se você tem, mas agora tem mais gente trabalhando como empresário. Você não acha que teve mais? Onde eu volto e falo para você, a pandemia, ela mudou o comportamento de todo mundo, a necessidade dentro de casa, a necessidade de você trabalhar o seu próprio negócio, até porque várias empresas fecharam. Muita gente desempregada. E aí a gente teve que dar o jeito, né? E só vai sendo empreendedor, a gente montando, mesmo que seja, não precisa ter um lugar físico, basta você ter um produto que você queira vender. Então, teve essa mudança, impulsionou demais. Muita gente agora... Tem gente que... Eu conheço muita gente que diz que, olha, hoje está super bem, começou na pandemia. Engraçado, uns quebraram e outros, né? Para o meu produto feito para zero, não tinha muito público antes. E por incrível que pareça... tem isso, gente. Parece assim que é por isso que eu sempre falo que... É muito relativo. Eu sempre falo para as pessoas que tudo que você deseja, o universo, ele está a favor, se for uma coisa para acontecer, né? E isso acontece quando você persiste naquilo, né? E no meio do caminho aparecem oportunidades. E eu nunca imaginei na minha vida que a NutriBlend, o momento dela era agora. Depois da pandemia, o momento da gente está sendo agora daqui para frente. Que bom. É daqui para frente. Graças a Deus. Por isso que eu não posso dizer onde eu quero chegar. Ainda não, gente, ainda não. Mas um dia ela vai poder falar, viu? Gente, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Quero agradecer a sua participação. Sempre será bem-vinda aqui no nosso podcast, você sabe disso. Você se remodelando sempre, hein? Lógico. E eu quero que você aproveite e fale aí suas redes sociais, o seu contato.
E as nossas redes sociais, todos os produtos, e assim fica prático da gente poder se comunicar. E antes, porque tem gente que não gosta de clicar ali, é muito prejudicial, a aeração, gente. tem muita gordura. Então, assim, nós conseguimos fazer um balanceamento novo, fora do padrão do mercado, onde a gente consegue trabalhar com produtos fora da lupa. Quando a gente agora, ela não está podendo ainda para todo o Brasil, né? Mas quem tiver sorveterias, a gente está vendendo sorvete de 5 litros. Pessoas que têm açaiteria, a gente também vende sorvete direto também, para poder vender para os seus clientes. Só para finalizar, você pretende... Tudo tem seu Mas tempo. é algo que já está planejado no meu Olha, coração. que bom, a gente. Ir mais longe, que fora. bom, que bom. Agradeço mais uma vez sua participação. Quero agradecer também todo mundo que estiveram presentes aqui, estão assistindo o nosso podcast, nosso episódio de hoje. E tchau, gente. Até a próxima semana, se Deus permitir. Tchau, tchau. Beijão.